Quando comecei a estudar a ideia de Ellen White copiando de outros autores, pensei que deve haver alguma explicação para tudo isso. Então um dos primeiros lugares que fui foi o site da White Estates para ver o que eles tinham a dizer. Na White Estate e em outros lugares, descobri que a principal defesa da igreja era que um advogado de direitos autorais a tinha absolvido das acusações de plágio feitas por Ray Kenroy, Direito e outros. Fiquei surpreso com isso, porque por um lado eu tinha visto o plágio com meus próprios olhos nos livros originais abertos diante de mim, mas por outro lado, todos os líderes do adventismo estavam dizendo que ela não plagiou. Mas essas são posições mutuamente exclusivas. Elas não podem estar ambas corretas. Então eu me perguntei como determinar qual dessas visões estava correta. Depois de pesquisar e conversar com outras pessoas, descobri que muitos avanistas simplesmente leem a manchete de que Ellen White foi absolvida de plágio por este advogado e imediatamente jogará a conclusão em seu rosto e se afastará. O resumo ou conclusão deste relatório fornece as evidências que eles estão procurando com o mínimo de esforço inventado e investido. Na prática estão dizendo: se um advogado a liberou, o que mais há para dizer? Mas há muito mais a dizer, e seria imprudente desconsiderar as evidências crescentes de outros simplesmente por causa da opinião de um único homem. É importante também reconhecer que há um conflito de interesses óbvio na publicação da propriedade White contra Ellen White. Deixe-me colocar de outra maneira. Se você é um adventista e seu amigo Mormon vem até você com perguntas sobre Joseph Smith, você recomendaria que eles fossem perguntar à Igreja Mormon para validar seu dom profético? Ou você recomendaria que eles leiam amplamente para ver diferentes informações? E se a Igreja Mormon contratasse um advogado para argumentar que Joseph Smith não plagiou, muito é o mesmo quando você começa a estudar Ellen White. Se você só ler a opinião da Igreja, sempre chegará à mesma conclusão. Você não pode esperar ir à organização que promove o profeta para obter respostas imparciais para perguntas que se opõem ao profeta. É um raciocínio circular. Assim, a menos que você amplie seus estudos, não poderá avaliar se tem todas as informações para tomar uma decisão informada. E eu acredito que quando você tem alguém fazendo afirmações tão extraordinárias, como ser o último profeta do dia para o mundo, é justificado um pouco mais de tempo para estudar a origem de seus escritos. Então, embora este e outros vídeos sejam bastante longos, eu oro para que isso seja útil para você em sua caminhada com Cristo. E para ajudar a desvendar esse debate sobre se ela era ou não uma plagiadora, o principal tema deste vídeo e do próximo será a opinião legal do advogado Vincent Hammack, que foi contratado pelo advogado-chefe da Conferência Geral, Warren Jones, para defender seu profeta, Ellen White. Isso aconteceu depois do início dos anos 1980, quando o Washington Post, Los Angeles Times, Newsweek e Time Magazine publicou que Ellen White copiou grandes quantidades de material de outros escritores. Como mencionei antes, quando comecei a testar Ellen White, o relatório Remick foi um dos primeiros documentos que encontrei em sua defesa. Então senti que este documento era o lugar perfeito para começar meu interrogatório. Mas antes de voltarmos aos anos 80 e olharmos para o relatório deste advogado, precisamos voltar primeiro para o século XIX, porque primeiro precisamos perguntar: como o plágio foi definido naquele tempo? Devemos definir nossos termos primeiro. Certamente em nosso tempo e cultura atuais, todos concordamos com a definição de plágio como definido aqui em 2021, a partir de alguns dicionários modernos. Plágio: o processo ou prática de usar as ideias ou trabalho de outra pessoa e fingir que é seu. A prática de pegar o trabalho ou as ideias de outra pessoa e apresentá-los como se fossem seus. Roubar e passar as ideias ou palavras de outra pessoa como se fossem suas. Usar a produção de outro sem creditar a fonte. Mas as autoridades ávidas costumam dizer que era diferente naquela época, ou alguma variação desse argumento. Então, para discutir o assunto de plágio nos anos 1800 e o relatório do advogado, devemos começar lendo a definição dos anos 1800. Interessante o suficiente, me deparei com uma citação escrita em 1880, no Review and Herald, de James White, marido de Ellen White. Recordamos com bastante prazer o mês de julho de 1849, quando publicamos o primeiro número do pequeno jornal chamado Verdade Presente. Sentamo-nos para preparar o assunto para aquele pequeno jornal e escrevemos cada palavra dela. Nossa inteira biblioteca, compreendendo uma bíblia de bolso de 3 shillings, concordância condensada de Cruden e antigo dicionário de Walker, menos uma de suas capas. Aqui James White está listando o próprio dicionário que ele e Ellen White tinham em sua posse desde julho de 1849. Então eu consegui uma cópia deste dicionário. Mas antes de abrir isso, vamos refletir por um segundo sobre o que é um dicionário. O único propósito de um dicionário é definir palavras.
Ele nos permite saber o significado das palavras durante o tempo em que o livro foi publicado. Aqui está o dicionário Walker. Esta edição foi impressa em 1825. E na página 399 encontramos plágio, roubo, adoção literária dos pensamentos ou obras de outro. Então, em 1825, se você adotava os pensamentos ou escritos de outra pessoa, você se enquadrava na definição de plágio. Mas vamos continuar e ver se isso era um pensamento consistente em outros dicionários também. Aqui está o dicionário Webster, de 1852. E na página 831 encontramos plágio, o ato de purloinar as obras literárias de outro homem, ou introduzir passagens dos escritos de outro homem e apresentá-las como se fossem suas. Roubo literário. Então, passagens tiradas dos escritos de outro homem, como vimos Ellen White fazer no último vídeo, foram vistas como roubo em 1852. Mas eu quero desmembrar ainda mais essa definição. Vamos ver o que purloining significava na página 891. Purloinar, literalmente pegar ou levar para si, portanto roubar, pegar por roubo, para pegar por plágio, para roubar de livros ou manuscritos. Então, enquanto a definição se sustenta por si só, se inserirmos a definição de purloinar, temos plágio é o ato de roubar de livros ou manuscritos, ou introduzir passagens dos escritos de outro homem e apresentá-los como se fossem seus. Isso é plágio definido em 1852. Isso é antes de qualquer dos livros de Ellen White serem escritos, exceto por um esboço da experiência cristã em visões, que foi publicado um ano antes desta edição do dicionário de Webster. Vamos dar uma olhada em um útil dicionário da língua inglesa de John Wood, publicado em 1880. Na página 207 encontramos plagiarizar, roubar das escrituras de outro, plágio, roubo literário. Plagiador, aquele que surripia, o que significa roubar os escritos de outro. Essas definições são, novamente, consistentes com o que vimos nos dois primeiros exemplos e com definições modernas. Escrito aqui em 1880, 3 anos antes de Esboços da Vida de Paulo ser publicado, vamos olhar para mais um dos anos 1800. Aqui está o Dicionário Padrão da Língua Inglesa de Funk e Wagnalls, volume 2, publicado em 1895. Para referência, Desejo das Eras foi publicado em 1898, 3 anos depois que este dicionário foi publicado. Leia plágio, o ato de plagiar ou apropriar-se das ideias, escritos ou invenções de outros sem o devido reconhecimento, especificamente o roubo de passagens, seja palavra por palavra ou em substância, dos escritos de outro e publicá-los como se fossem seus. Roubo literário ou artístico, uma escrita, fala ou invenção roubada de outro. Note que diz roubo de passagens. Não diz que você tem que roubar o livro inteiro, como veremos Hamek argumentar em breve. E por que isso é errado? É porque não há devido reconhecimento. O reconhecimento é o que demonstra de quem originou a mente. As controvérsias em torno dos livros de Ellen White são que agora estamos descobrindo que seus escritos se originaram na mente de outras pessoas, enquanto ela nos levou a acreditar que isso se originou em sua mente ou do céu. Na verdade, os curadores da primeira prensa de impressão de Avenes entraram na defensiva cedo na carreira de Ellen White, quando ela publicou Um Apelo às Mães em 1864, um livro que a Igreja Adventista gostaria de esquecer. Neste livro, os conselhos de saúde dela eram tão semelhantes aos de outros autores sobre reforma de saúde antes dela, os curadores acharam prudente acrescentar ao livro dela. Achamos apropriado adicionar ao anterior os seguintes testemunhos de homens de alta posição e autoridade no mundo médico. Corroborando as visões apresentadas nas páginas anteriores. Uma injustiça ao escritor dessas páginas, que era Ellen White. Diríamos que ela não leu nada dos autores aqui citados e não leu outras obras sobre este assunto antes de colocar em nossas mãos o que ela escreveu. Ela não é, portanto, uma copista, embora ela tenha afirmado verdades importantes às quais homens, que têm direito à sua maior confiança, testemunharam. Então, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que ela não copiou suas visões de outros e as passou como suas ou de Deus. Esta admissão nos dá uma perspectiva sobre os pensamentos da época, de que copiar sem reconhecimento era errado. E sentiram que precisavam acrescentar que ela não era uma copiadora, porque suas escrituras simplesmente espelhavam os livros dos reformadores de saúde que a precederam. Se não havia nada de errado em copiar, eles não teriam mencionado isso. Mas o fato de terem adicionado isso por escrito em seu livro demonstra que eles não queriam o espírito de profecia, para parecer ter pensamentos e ideias que se originaram de outros. Por quê? Porque causam uma perda de reputação. Os curadores de 1864
até os dias atuais têm tentado defender a mesma coisa, sua reputação baseada em sua suposta fonte de informação. Mas você pode estar se perguntando, talvez este tenha sido um exemplo único, e talvez essas definições de dicionário não fossem mantidas por aqueles nos anos 1800. E se essas definições simplesmente acumulassem poeira nos dicionários de muitos lares, e ninguém se importasse com o plágio como a Igreja Adventista promove hoje? Mas não foi esse o caso. No mesmo ano em que o Apelo às Mães foi publicado, Uriah Smith, um autor, pastor, educador e líder dentro da Igreja Adventista, publica este artigo na Advent Review e Herald, em 6 de setembro de 1864. Na época dessa publicação, ele era o editor desta revista, com James White, que era marido de Ellen White, como o presidente da publicação. Ele começa definindo plágio da mesma forma que lemos no dicionário. Ele escreveu: plágio. Esta é uma palavra que é usada para significar roubo literário ou a tomada de produções de outra pessoa e apresentá-las como se fossem suas próprias. Na crise mundial de 23 de agosto de 1864, encontramos um poema devidamente intitulado Para a Crise Mundial e assine Luther B. Weaver. Qual foi nossa surpresa, portanto, ao encontrar este trecho? Nosso hino familiar? Há muito tempo sobre as montanhas cansados, o rebanho disperso tem sido rasgado. Este texto foi escrito por Annie R. Smith e foi publicado pela primeira vez na Revisão, volume 2, número 8, 9 de dezembro de 1851, e esteve em nosso inário desde a primeira edição posteriormente emitida. Mas o pior de tudo, a peça está mutilada, o segundo e mais significativo verso está suprimido. A saber, agora, à luz da verdade que eles estão procurando em seu caminho adiante, segue todos os 10 mandamentos, mantendo-os sagrados, justos e verdadeiros. Nas palavras da vida eles se alimentam, preciosas ao seu gosto, tão doce, seguindo todos os preceitos do seu mestre, se curvando humildemente aos seus pés. Mas talvez isso teria revelado claramente sua origem. Como praticamente nenhuma classe de pessoas na atualidade, exceto os adventistas do sétimo dia, tem algo a dizer sobre todos os mandamentos de Deus. Agora preste atenção no que ele diz a seguir. Estamos perfeitamente dispostos que peças da revisão ou qualquer um de nossos livros sejam publicadas em qualquer extensão. E tudo o que pedimos é que seja feita a simples justiça de dar o devido crédito. Então ele começa esta coluna definindo plágio como roubo literário, ou apropriação das produções de outra pessoa, e apresentando-as como se fossem suas. Isto é exatamente o que Ellen White fez. E sua definição aqui é a mesma definição que lemos nos dicionários. Então podemos ver como o plágio foi definido e conhecido pelos líderes Adventistas durante os anos 1800. Neste exemplo, Smith está irritado que uma injustiça foi cometida. É importante saber que a poesia que foi usada também não foi usada em sua totalidade, mas uma parte significativa foi deixada de fora. Foi até mesmo mutilada. Smith continua a reclamar que parte do poema foi apagada para ocultar a origem. Observe como eles encerram o artigo dizendo que estamos dispostos, que pedaços da revisão, este periódico, e os livros podem ser usados. Apenas pedimos que essa simples justiça seja feita a nós ao receber o devido crédito. E a que livros eles estão se referindo? Bem, estão tentando vender os livros de Ellen White na próxima coluna. Você acha que eles teriam publicado este artigo se o plágio fosse comum naquela época e não fosse problema? Como dizem os apologistas adventistas? Aqui todo o caminho de volta para 1864 está escrito que a ação correta, a ação justa, era se livrar da escravidão. Crédito. Isso é similar ao que os curadores estavam dizendo no mesmo ano, que em justiça a Ellen White, ela não copiou simplesmente suas visões de outros. Note que não há menção de consequências legais em nenhuma dessas declarações. Plágio é falado aqui como uma questão moral e ética, e é importante destacar que você pode ter plágio sem implicações legais. Na verdade, havia vários editores de topo e líderes na Igreja Adventista no século XIX que denunciaram o plágio por escrito. Alguns deles escreveram artigos muito mais condenatórios do que o que eu mostrei até agora. Mas vou guardar esses por agora e mostrá-los em vez disso na parte 5, onde eu vou entrar em mais detalhes do que tenho tempo para neste vídeo, porque eu realmente quero chegar à principal defesa da Igreja Adventista do sétimo dia, o relatório jurídico do advogado Vincent Ramack. Então, depois que eu filmei a primeira parte deste vídeo, eu percebi que tinha esquecido algo. Quando estava compilando minhas referências, descobri que o relatório Ramack era protegido por direitos autorais. Pensei que talvez tivesse cometido um erro, então enviei um e-mail ao advogado de direitos autorais na conferência geral para confirmar que este era o caso. Ela confirmou que o relatório Ramack estava de fato sob direitos autorais e que eu precisaria da permissão da White State para mostrá-lo. Então a defesa aclamada sobre o plágio de Ellen White não pode ser mostrada sem a permissão da White State.
o que parece um tanto irônico. Então, em vez de gastar 2 horas lendo cada frase do relatório Remick, como eu já havia planejado, vou discutir os mesmos problemas, mas usando outras fontes. Acredito que este resumo será tão útil quanto passar pelo documento inteiro, já que grande parte do relatório de Remick é repetitiva. Claro, você encontrará um link abaixo do vídeo, e eu encorajaria você a imprimir o relatório do advogado e ler por conta própria. Vamos começar fornecendo um histórico das leis de direitos autorais. De acordo com a Enciclopédia Britânica, o editor literário Richard Rogers Bowker foi essencial na organização da Associação Americana de Bibliotecas, em 1876, e na fundação do Library Journal, que ele editou por mais de 50 anos, e foi um defensor dos direitos dos autores. Ele se tornou uma autoridade reconhecida sobre a lei de direitos autorais e escreveu 2 livros sobre a história, literatura e lei de direitos autorais. No seu livro abrangente, Direitos Autorais, Sua História e Sua Lei, publicado 3 anos antes da morte de Ellen White, ele escreveu sobre a história do copyright nos Estados Unidos. Os direitos de propriedade intelectual começaram na década de 1780 e 90, para garantir por tempos limitados aos autores e inventores o direito exclusivo de suas respectivas escritas e descobertas. Nos Estados Unidos, esses direitos seguiram o Ato Inglês de 1710. Mais tarde, o direito autoral foi concedido por 28 anos a partir do momento do registro, e na década de 1870 ocorreram mais mudanças. Em seguida, em 1891, os privilégios da Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos poderiam ser aplicados a autores estrangeiros. Isso resolveu o problema que, antes desse momento, você não podia ser legalmente condenado por violação de direitos autorais ou perjúrio. Pirataria ao pegar um livro de outro país e colocando um nome com seu próprio. É importante notar aqui que muitos dos livros de Ellen White copiados eram de autores estrangeiros, que, intencionalmente ou não, ajudam a diminuir quaisquer complicações legais. No entanto, a maioria de seus grandes livros foram escritos ou republicados após 1892. Mas para Remick isso é irrelevante, pois ele argumenta que mesmo se todos os livros de que ela copiou estivessem sob direitos autorais nos Estados Unidos na época em que ela escreveu seus livros, ele ainda não a acusaria de violação de direitos autorais porque ela não afetou as vendas daqueles outros livros. Caixa. Mas para a maioria dos membros da Igreja Adventista, a questão nunca foi sobre violação de direitos autorais ou afetar as vendas de outros autores. O problema é que a reputação de um profeta é definida pela fonte de suas informações. E ela alegou que a fonte de sua informação vinha de Deus, quando, ao contrário, uma grande quantidade de seus livros era de origem humana. Além disso, ela negou ter copiado de outros autores quando perguntada, e disse a Avinas para vender seus livros porque Deus assim lhe disse. Agora, o relatório Remick é basicamente dividido em 4 seções principais: pirataria e violação de direitos autorais, que serão o foco deste vídeo, e plágio, que será o foco do próximo vídeo. Então vamos começar discutindo sobre pirataria e violação de direitos autorais durante o século XIX, pois é sobre isso que a maioria do relatório Remick se baseia. No século XIX ou século XIX, a pirataria literária significava, na maior parte das vezes, pegar um livro em sua totalidade, ou quase em sua totalidade, e revenda sem a aprovação do autor. A Enciclopédia Britânica descreveu a pirataria literária do século XIX dessa maneira. Embora a literatura americana tenha se fixado fortemente durante o século XIX, a pirataria da Grã-Bretanha aumentou muito. Havia uma competição acirrada para ser o primeiro a garantir provas de qualquer novo livro importante. Editores esperando no cais por novos livros britânicos poderiam produzir uma edição americana em poucas horas, como fizeram em 1823 com Pávaro do Pico de Sir Walter Scott. Na ausência de acordos internacionais de direitos autorais, o autor britânico geralmente não recebia nada. Portanto, durante este período, as pessoas pegavam um livro estrangeiro de um navio que chegava e reimprima nos Estados, porque não havia leis internacionais de direitos autorais que impedissem essa forma de pirataria nos Estados Unidos até 1891. No entanto, em contraste, a pirataria de um livro americano poderia ter um processo movido contra ele antes de 1891, porque era um livro doméstico. Em seu livro Copyright, Its History and Its Law, Bowker escreveu sobre pirataria. A palavra pirataria, desde que esse ofício gentil desapareceu dos mares, passou a ser comumente usada para significar livre navegação com referência a propriedades literárias. Nesse sentido, é usado desde 1771 por Lacombe em sua História da Impressão, onde ele diz: eles sofreriam com esse ato de pirataria, já que provavelmente seria uma péssima adição. Foi especialmente aplicado na América, mais ou menos jocosamente nos dias em que não havia proteção legal para obras de autores ingleses para reimpressão principalmente de romances ingleses, sem autorização ou pagamento, para seus autores, quando editoras cujas impressões eram principalmente em tais reedições eram comumente conhecidas como piratas.
O significado secundário foi aceito pelos criadores de dicionário e pelo uso das autoridades de direito inglês, e agora no novo Código Americano. As expressões obras pirateadas e cópias piratas dão à palavra um status legal específico. Perceba aqui, pirataria é uma palavra com status legal. Deixe-me mostrar a definição de pirataria do dicionário Webster de 1852 que vimos anteriormente. Pirataria: uma infração à lei de direitos autorais, ou a publicação dos escritos de outros sem permissão. E vamos olhar para Funk e Wagnalls de 1895, que também olhamos anteriormente. Pirataria, a apropriação ou publicação não autorizada da propriedade literária de outra pessoa como um livro, gravação ou outra obra protegida por direitos autorais, especialmente quando as leis não fornecem recurso. Pirataria literária. Um pirata literário, portanto, era uma pessoa como um editor que se apropria ou publica sem permissão e sem oferecer compensação a obra literária ou artística de outro conjunto, especialmente nos Estados Unidos, de tais editores antes da aprovação pelo Congresso de uma lei internacional de copyright em 1891. Então, qual é a diferença entre essas definições de pirataria e a de plágio que vimos anteriormente neste vídeo? A diferença é que plágio é pegar as ideias de outra pessoa em palavras e apresentá-las como suas, mesmo sem cometer pirataria ou violação de direitos autorais. Se a cópia não foi extensa o suficiente de um único autor para um advogado se envolver, você não estaria cometendo pirataria ou violação de direitos autorais. As definições de pirataria no dicionário fazem a distinção de que o delito envolvia violação de direitos autorais. Discutirei mais sobre plágio no próximo vídeo, mas por agora vamos continuar com a definição de pirataria de Bowker. Pirataria é o termo abrangente agora em uso comum e legal para significar o roubo do trabalho de outro autor, reimprimindo-o na íntegra, ou em grande parte, sem a autoridade do proprietário dos direitos autorais. E é de fato uma violação em atacado ou de outra forma do direito exclusivo do autor. Isso é claro, proibido pela lei em toda a sua jurisdição e é punível conforme prescrito na lei. O verdadeiro teste de pirataria, disse o juiz Shipman no Tribunal de Circuito dos Penitenciários em 1865, no caso Banks vs. McDivitt. O que eu vou acrescentar foi um caso entre dois autores americanos, é se o réu de fato usou o plano, os arranjos e as ilustrações como o modelo de seu próprio livro, com alterações e variações coloridas, ou se o livro é o resultado de seu próprio trabalho, habilidade e uso de materiais e fontes comuns. Juiz Story, que também foi citado por Hamek como o juiz mais influente da lei de copyright do século XIX. Dito em 1841, no Folsom vs. March, sobre pirataria: se for tirado tanto que o valor do original é sensivelmente diminuído, ou os trabalhos do autor original são substancialmente prejudiciais até certo ponto, apropriado por outro, isso é suficiente em termos jurídicos para constituir uma pirataria pro tanto, que significa até esse ponto. A totalidade do copyright é propriedade do autor e não é defesa que outra pessoa tenha apropriado uma parte e não o todo de qualquer propriedade. Então, voltando à citação de Booker, vemos que ele está escrevendo aqui que todo o livro não precisa ser copiado para constituir pirataria. Pode simplesmente ser a parte mais substancial, ou qualquer parte que afete os lucros do livro do autor original. Esta era uma questão importante na lei de pirataria naquela época. Isso é o que poderia ter provocado uma convocação para julgamento. Isto é o que os casos judiciais estavam procurando. Deve haver uma lesão a outro autor para que um caso judicial prossiga. Caso contrário, não haveria motivo para todos os custos legais e tempo gasto para processar alguém por pegar suas ideias e apresentá-las como se fossem suas. Vou ser muito repetitivo neste vídeo porque é crucial entender essas definições para entender o que Hamek está defendendo por lei e o que ele não está argumentando pela lei. Para ocorrer pirataria literária, deve existir um livro impresso tanto na íntegra quanto com uma quantidade substancial para prejudicar o lucro de outro autor para um processo judicial prosseguir. Você pode estar se perguntando, mas o que é violação de direitos autorais? Bem, a violação dos direitos autorais é a caixa onde a pirataria se encaixa. Novamente, a pergunta central que os advogados procuram em termos de violação de direitos autorais e pirataria era: o material copiado diminui o trabalho de um único autor? Vamos continuar com Booker. A violação é comumente entendida como uma invasão específica dos direitos do autor, e não a pirataria como um todo. E a questão do que é infração ou roubo literário é mais frequentemente uma questão de interpretação dos fatos do que a construção de um estatuto.
Os casos legais decorrentes de violação constituem uma grande proporção do litígio de direitos autorais, exigindo como fazem a determinação judicial sobre os atos reclamados em cada caso particular. Portanto, é impossível neste volume fornecer citações ou referências para as centenas de casos registrados no relatório de lei ou nas várias obras sobre direitos autorais. Mas pode-se notar que as citações de rodapé na Lei de Direitos Autorais de Matt Gillivray cobrem um grande número de casos americanos, bem como ingleses. Nenhum tratado sobre direitos autorais pode se aplicar, no entanto, e avançar os princípios gerais de direitos autorais para a infinita variedade de casos possíveis, e apenas generalizações e alguns casos ilustrativos podem ser dados aqui. A violação de direitos autorais é uma questão de fato, não de intenção. Eu quero que você lembre desta palavra intenção, pois será importante mais tarde quando discutirmos plágio. Não é uma defesa válida que o infrator seja ignorante. Nem, por outro lado, pode alguém ser responsabilizado por intenção de infringir quando o ato de infração não foi realizado. O que Balker está dizendo aqui é que mesmo se alguém copiar de um livro com direitos autorais, sem saber que não deveria fazer isso, o fato é que ele ainda está infringindo o trabalho com direitos autorais de outro. E é isso que a lei procura. Não importa que ele não sabia o que estava fazendo. Isso é diferente do que Harmeck vai apontar. E isso é que os plagiadores pretendem passar palavras e ideias como se fossem suas. A intenção é o que torna o plágio um plágio. Então vamos continuar. O novo Código de Perguntas Americanas, no entanto, reconhece o conhecimento e a intenção em certos casos de punição ou danos pelo uso das palavras intencionalmente e conscientemente. A letra da lei é geralmente que o infrator deve ser responsabilizado e deve reparar quaisquer danos sofridos pelo proprietário dos direitos autorais. Mas a prova de que ele não tinha conhecimento ou intenção culpados pode afetar a mitigação de danos punitivos. Então, quais são os princípios de infração? A cópia não se limita à repetição literal, disse o juiz Clifford em Lawrence v. Dana no circuito dos Erksham-Ewer em 1869, mas também inclui os vários modos em que a matéria de qualquer publicação pode ser adotada, imitado ou transferido, com mais ou menos alterações plausíveis para disfarçar a fonte de onde o material foi derivado. Nem é necessário que todo o trabalho, ou mesmo as maiores partes do trabalho, sejam levadas para constituir uma violação de direitos autorais. Então a questão dos direitos autorais se tornou: você pegou de outro escritor e fez pequenas alterações coloríveis, de modo que era quase semelhante ao original? Ou o livro ou passagem foram derivados de fontes comuns de conhecimento e as semelhanças foram simplesmente acidentais? Agora, enquanto Hamesh também aborda este mesmo caso de Lawrence v. Dana, ele acrescenta do caso que o que é avaliado é o efeito sobre a venda ou lucros do autor original, similar ao que lemos para pirataria. Deixe-me ilustrar esses conceitos visualmente. Plágio era o roubo de passagens, seja palavra por palavra ou em substância, dos escritos de outro e publicá-los como se fossem seus. Assim como um autor copiou de outros livros, em algum momento o tribunal viu que eles atenderam aos critérios de violação de direitos autorais. Julgamento, prejudicando os lucros de outrem ou copiando uma parte substancial de seu livro. Foi quando a lei decidiu intervir. Porque a lei pode exigir dinheiro por danos aos lucros do autor original. Se não houve prejuízo para os lucros de outra pessoa ou violação de direitos autorais, não houve processo. Se não houve precedente para um processo, então não houve crime legal. É por isso que Hameck concluiu que, mesmo se a grande controvérsia fosse composta por 88 autores diferentes, não era um único autor que tinha seu lucro financeiro afetado. E assim ela é liberada do ponto de vista dele de qualquer violação de direitos autorais ou pirataria. Mas é importante ressaltar que em nenhum momento em seu relatório sobre o profeta adventista ele sequer insinua que Ellen White afirmou ser mais do que outra autora. Mas devemos lembrar que ele é um advogado e alegações de revelação especial não são sua especialidade. Sem mencionar que isso prejudicaria seu cliente e destacaria o absurdo de argumentar que ela não copiou um único autor, então não há problema aqui. A verdadeira pergunta que deveria ter sido feita é: por que levaria um profeta ou mensageiro de Deus 88 autores diferentes para escrever um livro? Como isso funciona para fortalecer o ônus da prova de que ela recebeu nova luz do céu? Que prova de orientação divina havia? Se você vê o projeto, é mais irracional inferir o sobrenatural como uma explicação para a escrita de seus livros. Agora, já que estamos falando sobre o grande conflito e infringimento, eu pensei em como Boker e Hameck apontaram que o verdadeiro teste de pirataria era se o réu de fato tinha usado o plano, arranjos e ilustrações como o modelo do seu próprio livro. Essa declaração me lembrou do que E.S. Ballinger e Walter Ray apontaram sobre o plano, arranjo e ilustrações usados por Ellen White.
na edição de 1887 de A Grande Controvérsia. Bem, eu não vou tentar provar a violação aqui, pois isso só poderia ser feito em um tribunal do século XIX. Essa transição traz uma defesa importante da Igreja, sobre a qual vou falar em alguns minutos. Também nos permite ver como Ellen White montou seus livros. Aqui no prefácio da edição de 1887 de The Great Controversy lemos: além da Bíblia, este livro apresenta a história mais maravilhosa e intensamente interessante desta dispensação, até a restauração completa de todas as coisas, que já foi publicado. Temos fé que o Pai misericordioso, na sua bondade, concede ao seu povo esperançoso a luz e a instrução de que precisam, especialmente nos perigos dos últimos dias. Deus está disposto a dar seu Espírito àqueles que o pedem, àqueles que o invocam em verdade. Acreditamos que o escritor E. White recebeu a iluminação do Espírito Santo ao preparar estas páginas, ao expor-nos a natureza do grande conflito entre Cristo e Satanás, para que possamos ser alertados contra as armadilhas do inimigo e preparado para uma herança com os santos na luz. Acreditamos que ninguém que saiba o que é ter comunhão com nosso Pai Celestial deixará de perceber que o escritor destas páginas, Ellen White, luz tirou da fonte celestial e recebeu ajuda da santuário. Do lado esquerdo temos a edição de 1887 do Grande Conflito. E à direita temos uma edição tardia de 1870 de A História do Protestantismo, por J. A. Wiley. Aqui está um exemplo de onde ela usou o plano e ilustrações de um livro estrangeiro na criação do seu próprio. O White Estate e outros sites em sua defesa disseram que seu filho será... Branco compre todos os direitos sobre essas ilustrações, e assim remove a necessidade de devido crédito ao artista. No entanto, isso apenas reforça a ideia de que Ellen White não queria dar crédito aos outros. Mas não faz sentido para mim, porque eles passariam pelo problema de comprar as ilustrações, porque Hamek argumentaria que as ilustrações não estariam sob direitos autorais, pois eram da Europa. E o Acordo Internacional de Direitos Autorais de 1891 não teria sido promulgado neste momento. Portanto, não haveria problema legal aqui. No entanto, a White Estate afirma que a prova desse acordo foi queimada em um incêndio em 1906. Embora seja muito conveniente, mesmo que isso tenha acontecido, eles ignoram a segunda parte do ponto de Ray, que era que não eram apenas as ilustrações que foram usadas como modelo para esta seção do Grande Conflito, mas o texto também foi copiado de Wiley. Isso é sem nenhum crédito dado, e como lemos no prefácio, é afirmado que o Espírito Santo ajudou a preparar estas páginas enquanto ela buscava da fonte celestial. Mas veja, no mesmo ano em que este livro foi publicado, havia um espinho crescendo no pé de Ellen White. O estimado pastor, líder e amigo próximo de James e Ellen White, D.M. Kenwright, deixou a Igreja Adventista em 1887, quando percebeu que as doutrinas centrais da Igreja Adventista não eram biblicamente sólidas e que sua amiga Ellen não era quem ela dizia ser. Na verdade, na época de sua partida e ainda hoje, sua reputação foi manchada numa tentativa de diminuir suas diferenças teológicas e visões de sua amiga, Ellen White. No entanto, podemos ver na época de sua partida que a principal publicação da Igreja Adventista, a Advent Review and Herald, e o editor G.I. Butler, defenderam Kenwright em 1977 quando ele escreveu: "O que nos move agora para falar sobre o Elder Cunha é o fato de que aprendemos de fontes. Não podemos questionar que algumas pessoas entre nós escrevem para ele ou falam dele. Ele de uma maneira que é calculada para criar um espírito acrimonioso ou amargo, espírito, imputando motivos indignos e dizendo coisas de natureza pessoal que seria muito melhor se não fossem ditas. Não vemos nenhum bem que possa possivelmente surgir deste curso, mas apenas o mal. O Elder Kenwright tem que responder apenas a Deus por seus motivos.
E o Senhor nunca nos colocou no banco dos réus para delinear ou discorrer sobre eles. Ao nos deixar, ele tomou uma atitude muito mais viril e louvável do que a maioria daqueles que se afastaram de nós, vindo voluntariamente aos nossos irmãos líderes e declarando francamente o estado de espírito em que ele se encontrava. Ele fez isso diante de sua própria igreja, em nossa presença, e pelo que sabemos, não tomou nenhuma medida injusta ou sorrateira para nos prejudicar de alguma forma. P. Ele sai do nosso meio sem mancha imoral em seu caráter e escolhe associações mais agradáveis para si mesmo. Este é o privilégio pessoal de cada homem, se ele escolher aceitá-lo. Então, voltando agora para aquela rara edição de 1887 da Grande Controvérsia, devemos nos perguntar por que um autor e uma empresa de impressão passariam por todo esse problema de publicar um livro, incluindo o meticuloso processo de cruzar os T's e pontilhar os I's que todos os livros passam antes da impressão, apenas para lançar outra versão de seu livro no ano seguinte. Agora com um breve crédito dado a outros autores pela primeira vez na carreira de Ellen White. A linha oficial é que as placas do livro se desgastaram e por isso precisaram ser refeitas, mas eu tenho uma teoria diferente. Temos que considerar a atmosfera em torno da corrida para ler a nova edição. Ken Wright publicou um livro intitulado Seventh-day Adventism Renounced no final de 1887 ou no início de 1888 e escreveu sobre Ellen White na página 44. Ela frequentemente copia, sem crédito ou sinais de citação, frases inteiras, parágrafos e até páginas, palavra por palavra de outros autores. Compare Grande Controvérsia, página 96, com História da Reforma. De fato, seu último livro, Grande Conflito, que eles elogiam tanto como sua maior obra, que acabamos de ver há alguns minutos, é apenas uma compilação da História do Sábado de Andrew, História dos Waldenses por Wiley, Vida de Miller por White, Pensamentos sobre Revelação por Smith e outros livros. Comparei muitas páginas de todas elas e descobri que ela copiou palavra por palavra e página após página. Ela não dá crédito a esses autores, mas afirma que tudo é uma revelação de Deus. Ela é uma ladra literária, Webster diz, plagiária, uma ladra na literatura, que furta os escritos de outra pessoa e os oferece ao público como se fossem seus. É exatamente o que ela faz. Ken Wright começou a receber mais exposição em jornais pelo país por seu livro e percepções sobre a vida e escritos de Ellen White, como nesta coluna do Michigan Christian Advocate, em 1887. Então, em 1887, Ellen White tinha um problema. Sua cópia no Grande Conflito estava sendo conhecida por mais, e só posso imaginar que ela precisava resolver esse problema rapidamente. Então ela passou pelo processo de publicar uma nova edição em 1988. Nessa edição, e pela primeira e única vez em um de seus livros que eu vi, ela afirmou: em alguns casos onde um historiador agrupou eventos de forma a proporcionar em breve uma visão abrangente do assunto, onde eu resumo detalhes de maneira conveniente, suas palavras foram citadas. Mas, exceto em algumas instâncias, nenhum crédito específico foi dado, já que eles não são citados com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração oferece uma apresentação pronta e forte do assunto. Aqui temos na edição de 1888 de The Great Controversy, Ellen White, em um dilema, dá o primeiro e único crédito vago a outros escritores em seus livros, depois em revisões posteriores da Grande Controvérsia, mais créditos foram adicionados do que os que estavam contidos na edição de 1888. Mas descobri que a White State e outros defensores trazem esta declaração dela repetidamente numa tentativa de provar que ela deu crédito a outros escritores em seus livros e que ela não estava tentando esconder nada. Mas eu leio seus argumentos e coço minha cabeça, porque se isso fosse verdade, ela deveria ter incluído créditos em publicações anteriores, como a edição de 1887 de A Grande Conversão, a série Espírito da Profecia em 4 volumes, Esboços da Vida de Paulo, Os Testemunhos da Igreja, publicados por 1888, e outros. Mas esses créditos nunca aconteceram. E até hoje ainda não foram adicionados. Deixe-me mostrar como a mesma seção sobre os valdenses que mostrei antes da edição de 1887 foi publicada anteriormente na edição de 1884 do 4º volume da Igreja Episcopal de São Paulo, Espírito da Profecia. Como você pode ver aqui, nenhum crédito foi dado. Então, até mesmo em seu livro intitulado O Espírito da Profecia, ela estava usando material de Wiley e outros sem qualquer crédito. Dizer que ela não estava tentando esconder nada, como eles dirão citando a edição de 1888, eles estão insinuando que seria errado se ela não desse crédito. Ainda assim, capítulo após capítulo de seus livros, vemos que ela escondeu suas fontes. No entanto, se ela fosse honesta, como eles dirão que ela foi por este exemplo, seguiria logicamente que os livros antes e depois de 1888
Teria crédito como Passos para Cristo, Patriarcas e Profetas, Desejo de Idades, Atos dos Apóstolos e outros, mas ela não creditou outros autores nesses livros, e eles são escritos como se todo o material viesse dela. Pelo que eu posso dizer, ela só deu crédito quando a exposição se tornou um problema para sua reputação, como alguém que se diz ter recebido ajuda do Santuário Celestial. Mas mesmo após a edição revisada de 1911 da Grande Controvérsia, publicada 4 anos antes de sua morte, e agora com créditos dados a alguns historiadores, ela continuou a ocultar fontes. Então, mais uma vez, essa ideia de que ela não estava tentando esconder nada por causa de sua declaração no prefácio da edição de 1888 é simplesmente falsa e enganadora. Aqui está outro exemplo de Ray, onde Ellen tira mais ideias do livro de Daniel March, Cenas Noturnas na Bíblia, publicado nesta edição de 1870, 41 anos antes desta edição de 1911 da Grande Controvérsia. Aqui na página 631 lemos os pensamentos de Ellen sobre anjos. Os seres celestiais desempenharam um papel ativo nos assuntos dos homens. Eles apareceram vestidos em roupas que brilhavam como raio. Eles vieram como homens vestidos de viajantes. Anjos apareceram em forma humana para os homens de Deus. Eles descansaram como se estivessem cansados sob os carvalhos ao meio-dia. Eles aceitaram a hospitalidade de lares humanos. Eles atuaram como guias para viajantes perdidos. Eles acenderam os fogos no altar com suas próprias mãos. Eles abriram as portas da prisão e libertaram os servos do Senhor. Vestidos com a armadura do céu, vieram para remover a pedra do túmulo do Salvador. Na forma de homens, os anjos estão frequentemente nas assembleias dos justos. No salão do conselho e no tribunal de justiça, esses mensageiros celestiais mostraram um conhecimento íntimo da história humana. Eles provaram ser melhores em defender a causa dos oprimidos do que seus defensores mais capazes e eloquentes. Eles derrotaram propósitos e detiveram males. Então, me parece que mesmo após as acusações de Kenwright, ela ainda só deu crédito parcial neste livro. Claro, a acusação de Kenray e a reciprocidade no fornecimento de algum crédito mostram que o devido reconhecimento era esperado desde 1888. E como vimos, a justiça por crédito era esperada ainda mais atrás, para 1864, no início do vídeo. Então, por que Ellen White demorou tanto para reconhecer as fontes parciais e apenas em um de seus livros? É algo para se pensar. Devemos nos perguntar qual era a intenção dela. E como vimos no exemplo de março, ela continuou a esconder fontes literárias enquanto afirmava que a Grande Controvérsia deveria ser vendida em todos os lugares. A irmã Wyatt não é a originadora desses livros. Por quê? Porque contém a instrução que durante o trabalho de sua vida Deus lhe deu. Eles contêm a luz confortante e preciosa que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dado ao mundo. Agora para um resumo rápido. De acordo com este advogado pago, porque legalmente muitos dos livros que ela copiou já não estavam mais protegidos por direitos autorais, ou eram livros estrangeiros onde os direitos autorais não se aplicavam, ela não era culpada de nada. Além disso, porque seus livros não eram uma replicação quase exata de outro livro, ela está livre de violação de direitos autorais. Se você ler o relatório completo de Remick, ele listará vários casos jurídicos que discutem que para ser condenado por violação de direitos autorais, governo em um tribunal de justiça, você tem que quase copiar um livro inteiro de outro autor e causar a eles perda financeira por causa de sua própria publicação. Lá, claro, não há menção à definição de dicionário de plágio como passar o trabalho de outro como seu, ou a moralidade de afirmar que você teve uma visão que era na verdade de outro autor, ou que seus livros foram produzidos com luz do céu, sem citação. Mas Hamek simplesmente fornece uma opinião legal sobre o assunto. Por essa lógica, se eu decidisse me proclamar um profeta no final dos anos 1800, e desde que eu não copiasse um livro inteiro ou afetasse o lucro financeiro de seus livros, eu poderia colocar meu nome, e a White State não poderia dizer que eu fiz algo errado. É claro, isso perde completamente o ponto de por que o plágio causa perda de reputação. E você pode ver rapidamente o absurdo da posição que eles defendem. Pense no argumento aqui, 88 autores diferentes forneceriam mais evidências de apoio ao seu dom profético. Ou isso o minaria? Mas Ramesh nunca fala dela como uma profetisa, apenas como uma autora. Pesquisar e ler amplamente é uma coisa. Assinar seu nome nas palavras e ideias de outra pessoa como prova de seu dom profético é outra. Você não pode dizer, por um lado, que uma das provas do dom dela de profecia era que ela era tão prolífica e tinha belos escritos.
enquanto por outro lado diz que ela pode copiar de tantos autores quanto quiser, desde que não fosse a maioria de um livro de um único autor. Mesmo o ditado comum deles, bem, todo mundo copiava naquela época, novamente mina o próprio argumento de que um dos sinais de seu dom era a abundância de escritos. Você não pode ter os dois, mas acho que eles devem permitir tanta cópia quanto necessário para continuar a sustentar o dom profético. Eu também me pergunto, qual é a intenção de uma organização ao fazer o copyright na principal defesa do plágio de seu profeta? Para que uma discussão completa do relatório não possa ser realizada abertamente. Então eu discuti pirataria e violação de direitos autorais, mas eu ainda não discuti o plágio em detalhes, exceto pelos primeiros 15 minutos deste vídeo. As definições de ambos os dicionários e a coluna de 1864 do Advent Review and Herald são bastante claras, mas o que Hamek pensa? Ele escreveu: um dos fatores mais importantes do ponto de vista jurídico entre o crime legal de pirataria, infração de direitos autorais e o ato de plágio. Note-se, ele não chama plágio de problema legal como faz com pirataria e violação de direitos autorais. É a intenção com a qual tal apropriação é feita. Agora preste atenção, né? Um plagiador, portanto, tira de outro e utiliza o que foi tirado com a intenção de que o material apropriado é visto como originário do apropriador e não o originador. Bem, não é isso que Ellen White fez. Ele continua. Portanto, Poe estava eminentemente correto ao concluir do ponto de vista literário que o plagiador sempre espera não ser descoberto. E, embora mais possa ser adicionado de um ponto de vista legal, a intenção de quem toma é de suma importância. Então, o ato de plágio não é intrinsecamente uma questão legal, mas moral, ética, e é isso que vou discutir na parte 4 da série inteira, Intenção de Alan J. White.